Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, verso 20 e 21. 2 Samuel, capítulo 23, verso 20 e 21. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir, antes da leitura da palavra, que o Valdecir esteja intercedendo pelo pai da Angélica, pelo pai da Marusa, pelo meu pai, que estão nas mesmas situações nesse momento, com bastante dificuldades, e pelas famílias que estão cuidando. Ontem eu conversei pelo pai da Fran também. Tive conversando com a Marusa, com a Angélica, todos passando por momentos bem difíceis, com familiares, principalmente com o paizinho enfermo, pessoas que têm lutado mesmo aí, Que o Senhor esteja fortalecendo as famílias e abençoando essas pessoas que estão. O pai da Fran está no hospital, entubado, inclusive, que o Senhor esteja atuando e atento a essas vidas. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos fechar os nossos olhos, então, e vamos clamar pelos nossos irmãos, que estão nesse momento de luta, e que o Senhor, o Deus que se inclina e olha o que se passa nos céus e na terra, Ele está vendo a luta de cada um, de cada um de nós que tem passado por essas provas. Como igreja, agora nós vamos clamar ao Senhor, porque Ele é Deus e Ele sabe da luta de cada um. Pai querido, nós agora, Pai, como igreja, Senhor, nós clamamos pela vida dos nossos irmãos, Pai, que estão agora, Senhor, na prova, Senhor, nessa luta, com seus pais passando enfermidade, Deus. Tu, Deus, que conhece o coração de cada um, Senhor, visita, Pai, cada um deles agora com o Teu grande amor, com o Teu grande poder de cura, Senhor, sobre cada vida, Pai. Tu sabe a luta, Tu sabe a enfermidade que estão passando. Visita agora cada um, Senhor, nesse momento, Pai, com Tua mão poderosa, Pai, derramando o Teu bálsamo, Senhor, da Tua cura, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura, Pai, o milagre sobre cada um deles, Pai. Também, Senhor, sopra o refrigério, Pai, no coração de cada um, Pai, das famílias que estão cuidando dos seus enfermos, Pai. Oh Deus, sabemos que é momento de luta, é momento, Pai, apreensivo para cada um deles, de olhar os seus entes queridos ali na cama, Senhor, sofrendo, mas o Senhor é Deus e conforta cada coração, Pai. Dá sabedoria, Pai, para cada um deles. Oh Deus, nesse momento, saber ajudar, saber cuidar com amor, com carinho, que nós sabemos que eles têm feito isso, mas o Senhor sabe também, Pai, que o fardo é pesado, às vezes em momentos difíceis, por isso, Pai, toma cada fardo pesado nas Tuas mãos e sopra para o refrigério em cada coração, Pai, dando a sabedoria, dando o Teu grande amor para cada um deles, Pai, passar por essa prova, Pai, firme com o Senhor, Pai, porque em tudo o Senhor tem um propósito, Senhor. Por isso nós agora entregamos cada um desses enfermos nas Tuas mãos, Senhor, no Teu altar, Pai, e abençoa, Pai, com o Teu grande amor, Pai. Em nome de Jesus, sopra mesmo refrigério no coração de cada filho Teu, de cada filha que está passando esse momento agora, cuidando dos seus entes queridos, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos ler, então, o texto da palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 23, verso 20 e 21. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Eu não sei se você já conhecia esse personagem da Bíblia chamado Benaia. Sim ou não? As pessoas vão dizer sim, outras não, né? Eu estava lendo uma devocional sobre esse personagem, essa pessoa da Bíblia, que é do livro Da Cova com um Leão em Dia de Neve, de Mark Batterson. O texto, se você começar lá no capítulo 22, são as últimas palavras de Davi. Davi está encerrando a sua vida, o grande rei Davi está encerrando a sua vida. E a partir do verso 8 do capítulo 23, ele cita, então, os nomes dos valentes que atuaram e estão com ele. E ele começa dizendo dos 3 primeiros, que é os que andam junto com ele. E Benaia, ele é o presidente da guarda particular de Davi. E você pode ver depois todos os valentes que ele cita, são 30 na realidade, que ele vai citando pelo nome no final da sua vida, dizendo assim: esses atuaram junto comigo, os que estavam, como os discípulos, aqueles que caminharam, aquele que lhes ensinou e aquele que estavam junto dele o tempo todo. São pessoas especiais e para Davi. E Davi, nesse momento do verso 20, ele exalta, então, Benaia como um homem valente. E ele cita esse verso que parece até meio engraçado, né? Que ele diz assim: olha, ele desceu numa cova e nela matou um leão em tempo de neve. Penso, meu Deus, pensa na loucura disso, né? Tempo de neve, o cara entra numa cova e mata um leão, né? Pode ser mais estranho, mas extremamente corajoso. E eu entendo que a Bíblia, ela vai falando de currículos de pessoas, né? E ela vai falando, e nós precisamos pensar que tipo de currículo que também nós temos, né? Conforme a gente vai tendo as nossas lutas e as nossas dificuldades, se você olhar para trás, você faz um currículo. Se você pensar em John Wesley, por exemplo, a gente vai dizendo coisas a respeito de John Wesley como se fosse um currículo da vida dele. John Wesley é um homem que foi ensinado por Susana, que foi fiel à sua igreja até a morte, criou, né? Os seus discípulos criaram, lá vão os metodistas que tinham método. A gente vai contando a história. Teve uma experiência no dia 24 de maio de 1738, do coração extremamente aquecido, foi pregar nas ilhas inglesas. A gente vai contando o currículo conforme a história que nós conhecemos a respeito da pessoa. E aqui o que acontece é que realmente a gente vai vendo o currículo desse homem. Ele destaca, então, a coragem de Benaia, um homem muito corajoso. Na realidade, quando nós aceitamos Jesus, nós aprendemos de maneiras não muito boas que nós não vamos ter problemas. Eu sempre tenho dito isso aqui, mas isso não é correto. Nós enfrentamos lutas e a diferença não é o que nós vamos ter resultado, né? Nós não vamos ganhar desse leão e vamos plantar na parede, né, a pele dele. Não é essa a ideia nas nossas lutas, mas o que é no nosso currículo como cristão. Como é que nós temos enfrentado essas lutas? Como é que você tem enfrentado essas lutas nesses dias? Quando eu conversei com a Maruza essa semana, me fez pensar muito nisso. Porque eu sempre admirei muito a Maruza. E agora, nesse tempo difícil que ela está cuidando do padrasto, né, e ela é a mãezinha dela e todo mundo lá, ela conversa com uma convicção sobre o que tem que fazer, sobre como eles têm enfrentado essas dificuldades, e ele também está nesse tempo de não conseguir comer direito, e como eles estão vendo a questão da alimentação. E ela fala: pastora, não tenho nada para reclamar, Deus tem provido todas as coisas e a gente tem feito isso. E aquela coragem de enfrentar essas coisas me deixa assim muito feliz de ver que Deus tem transformado e capacitado, porque aquilo que o Valdecir orou aqui é muito importante.
com relação à sabedoria. Não é só não ter medo de enfrentar, é saber o que fazer na hora certa. Porque como eles não falam praticamente mais nada, a gente não sabe onde está a dor, o que fazer, e muitas vezes nós dependemos exclusivamente de Deus para saber o que fazer. E isso é assim uma marca na vida dos cristãos e das pessoas da Bíblia. Benaia, então, ele vai e corajosamente, né, não tem dúvidas, deixa os seus medos, e não quer dizer que a gente não tem medo, mas aqueles que deixam seus medos e não deixa que seu medo impeça, então, de cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus tem colocado nas nossas mãos uma missão, missões, ou dificuldades, ou incertezas e coisas assim, mas a gente, como é que nós temos enfrentado? Deixamos o medo nos paralisar? Ou descemos no buraco lá no meio da neve e vamos enfrentar esse leão? Porque quando a gente vê um leão, né? Eu penso, qual era a ideia? Primeiro, sair correndo. A primeira ideia é sempre sair correndo, né? Quando você fala assim, ó, tem um leão rugindo ali naquele buraco, nem que se fosse na neve, a ideia é fugir. Mas Benaia não, ele se enfia naquele buraco, vou resolver esse negócio. Né? E eu penso que muitas vezes nós fazemos isso. E eu entendo que as coisas que estão ao nosso redor, que nos acontecem, e que a gente começa a reclamar, né? A gente fala assim, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Elas começam a nos paralisar e começam também a nos acorrentar naquilo. Até que nós tomamos uma posição e dizemos, vamos resolver esse negócio. Tudo que a gente tem, circunstâncias que estão ao nosso redor, que a gente começa a olhar para ela e só reclamar e falar a respeito dessa circunstância, ela vai começando a nos paralisar e ela começa a nos acorrentar. Mas tudo é questão de posição mesmo, de posicionamento. E eu entendo que, como as coisas mudam, e nesse tempo tem mudado muito rápido nas nossas vidas, às vezes a gente não consegue perceber o que nós devemos fazer para nos posicionar com relação a isso. Eu tenho feito isso muitas vezes. E como é o método que eu tenho usado? Eu tenho parado para conversar com pessoas que realmente podem me ajudar a enxergar que tipo de posicionamento eu tenho que tomar em cada situação. E eu creio que cada um de nós tem que fazer isso. Porque se a gente guarda dentro da gente, a tendência é começar a dizer, nossa, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer, eu não vou dar conta. A gente fala muito isso, eu não vou dar conta, porque realmente é difícil. Mas quando você conversa com alguém que realmente pode te ajudar, essa pessoa ela vai, às vezes, te ouvindo e dando alguns retornos. E eu tenho tido isso na minha vida, de chegar e falar, opa, eu sei fazer isso, eu posso me posicionar, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e isso pode ser resolvido em todas as situações. Então, eu creio que esse é um chamado, né, de olhando para a vida de Benaia e dizer assim, olha, ele está chegando, deve ter ouvido o rugido do leão, o que eu vou fazer com isso? Eu vou correr? Eu vou reclamar? Eu vou dizer o quê? Não, eu vou me enfiar nessa cova e vou vencer esse leão. Encarar meus medos de frente, encarar o rugido do leão, encarar a força do leão, e eu vou resolver isso porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Em Juízes 7, verso 2, deixa eu ver aqui, Juízes 7, verso 2, nós pensamos a respeito de Gideão. Esse verso diz assim, você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Gideão é um homem que foi juiz em Israel, mas que era medroso. Mas Deus não o vê como medroso, Deus vê como homem valente. Mas ele teve que vencer o seu próprio medo para enfrentar os midianitas, que estavam derrubando toda a terra. A gente precisa, e o interessante é que, eu não sei se com você, mas Deus
comigo, pelo menos, quando ele gosta de deixar a coisa bem impossível para mim, né? Eu tento lutar porque eu sou aquela pessoa que não pode ver a coisa e deixar. Eu quero resolver. E aí eu chego num lugar que eu falo, agora é impossível mesmo. Eu não posso fazer nada. E Deus, ele intervém no último minuto. A gente fala, Deus, por que você não fez isso antes, né? Seria tão mais fácil. Mas não. Deus quer ensinar a gente a depender dele até o fim. E ele espera um momento crítico para dizer assim, agora resolvo. E a gente fica lá, às vezes meio que penando, às vezes confiando, às vezes mais tranquilo, às vezes menos tranquilo. Nesse caso de Gideão, ele faz muitas provas com Deus, né? Você pode ler em Juízes 6 e 7, ele põe lãzinha para fora, põe lãzinha para dentro, para saber se é mesmo para ir. Deus fala, é para ir, vai, você vai vencer, você é corajoso, você é forte, você é isso. E aí ele arruma um exército muito grande, e Deus fala para ele, não, é muita gente, pode diminuir. Diminui as pessoas. E eu fico pensando, eu não ia querer diminuir nada, né? Eu já estou com medo de enfrentar esse povo que é imenso. Ainda Deus fica, diminui o povo, diminui o exército. Ele fica com poucos homens para lutar, mas a ideia de Deus é ensinar para Gideão e para toda a nação que a luta não é vencida por pessoas, a nossa luta é vencida por Deus. Deus vai à nossa frente. E é Deus que vence as nossas lutas. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica mesmo penando como Gideão ficou. E Deus permite que as probabilidades contra nós se amontoem. Parece que tudo ao seu redor diz não, tudo é grande, mas quando ele se manifesta, ele manifesta a sua glória. E a gente diz, ok, nosso Deus é um Deus maravilhoso, é o nosso Deus grande. As maiores conquistas da minha vida e da sua vida, tenho certeza, é quando você supera os seus medos e começa o processo de desaprender os seus medos. Gideão tinha medo e ele leva, a gente vê um processo. Deus começa a falar com ele lá quando ele está malhando o trigo no lagar, e aí ele fala, Deus, se é o Senhor mesmo, então eu vou buscar comida, você espera aqui, eu vou fazer uma comida, e o anjo do Senhor fica lá esperando. Depois ele põe as lãzinhas para fora, se é verdade. E na hora da guerra, ele ainda vai lá antes, um dia, para ouvir o que o povo está falando, e ele quer se certificar, e se certificar, e certificar. O que é esse aprendizado? Ele foi um líder depois disso. Ele foi juiz em Israel. E ele precisava desaprender daqueles medos. Ele andou tanto tempo com tantos medos que ele precisava desaprender desses medos e para viver em confiança plena no Senhor. E a gente precisa fazer esse caminho também, porque a gente vai aprendendo a ter medos, e não é só medo da doença, medo de morrer ou coisa assim que as pessoas têm, mas é medo de viver, é medo de enfrentar as dificuldades no trabalho, enfrentar a dificuldade de aprender. Eu ouço muita gente dizendo assim, não, eu não consigo aprender. Como assim? O seu cérebro pode aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós temos um potencial que nós não conhecemos, não usamos. E muito do que nós não usamos e não conhecemos é por causa dos nossos medos. Nós não temos coragem para entrar no buraco do tal do leão, rugindo. Nós não temos essa coragem, que o Benaia teve. E nós ficamos, talvez, fugindo do leão, correndo ao redor da cova, dizendo que não conseguimos, porque temos dificuldade de enfrentar os nossos medos. Eu vejo muita gente que perde muita coisa, inclusive financeira, por não ter coragem de enfrentar algumas coisas.
perde casamento por não ter coragem de enfrentar e dizer, ó, vamos resolver esse negócio. Porque não tem coragem de dizer, olha, eu posso mudar, porque todo mundo pode. Porque se eu colocar na mão de Deus, Deus pode me transformar. Mas eu digo não, eu tenho medo, eu não quero. Tem muita gente que não quer nem receber o Espírito Santo com medo da transformação que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Tem medo de vir para a igreja, porque, olha, Deus vai mudar e eu não sei o quê. Mas Deus não vai mudar nada para pior, gente. Sempre para melhor. Porque Deus nos quer o mais feliz da terra. Porque o Senhor quer manifestar a sua glória em nós. Ele quer viver em nós. Se nós tememos, a única coisa que nós precisamos temer é quê? Temer a Deus. E não é medo, é temor. E se nós tememos a Deus, nós não precisamos temer mais nada. Se você teme a Deus, você não precisa temer mais nada. A gente precisa, então, desaprender dos nossos medos e aprender a temer ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, andar no Senhor, viver no Senhor, é o princípio da sabedoria. Atos 16, 25 e 26 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Se você olhar as suas orações, presta atenção no que você tem orado. A maioria das nossas orações é nos livra de alguma coisa. Eu não quero pegar essa doença, Deus me livra de ficar doente, me livra de me machucar, me livra de um acidente, me livra disso, me livra daquilo, me livra. Mas nós vemos também que os problemas, eles são oportunidades para que a gente cresça. Mas a gente gostaria de não ter nenhum. A sua oração e a minha oração, se você for colocar no papel, a maioria é para Deus nos livrar dos nossos problemas, para que a gente não tenha problema. Mas se é os problemas são oportunidades para que a gente cresça na presença de Deus, então as nossas orações estão mal orientadas. Nós não estamos orando da maneira correta. As circunstâncias que a gente queixa, elas nos aprisionam e elas precisam... nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Paulo e Silas estavam literalmente presos. Estavam mesmo na cadeia. Não só presos por paredes, eles estavam acorrentados, diz o texto. Eles estavam, presos e ainda acorrentados ali no chão. O que eles fazem? Eles começam a reclamar da sua prisão, do seu problema, da injustiça, porque eles estavam presos injustiçados. Eles começam a dizer, colocar no Facebook, eu estou reclamando, eu estou injustiçado, não sei o quê. Não. Imediatamente eles começam a adorar. Imediatamente eles começam a louvar. E isso também não é coisa de gente certa da cabeça. Que eu acho que ser cristão não é coisa de gente certa da cabeça, nunca foi. Só crente mesmo que faz essas coisas. Como não é gente certa da cabeça, que entra no buraco para brigar com o leão em dia de neve, também não é normal você estar acorrentado, você foi açoitado, você está preso e começa a louvar e adorar a esse Deus. Não é normal isso. Mas é o que Paulo e Silas fazem na prisão. E quando eles estão louvando e adorando, eles são libertos da corrente, da prisão, mas eles são libertos primeiro por dentro. Porque quando você começa a louvar e adorar, a libertação vem dentro.
Quando o Eliseu citou o Nelson Mandela e ele fala, vou deixar lá, dentro da cela, a raiva, o ódio, a amargura. O que Nelson Mandela está dizendo? Eu vou ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser liberto. E eu não vou deixar que essas coisas me acorrentem. E quando ele sai de lá, livre daquilo que o prendia interiormente, ele promove a libertação de muita gente lá fora, com seu modo de liderar a África do Sul. Porque quem é livre por dentro manifesta essa liberdade fora. Paulo e Silas, quando começam a louvar, eles são livres daquilo que acorrenta por dentro. Porque se nós estivéssemos presos e acorrentados, provavelmente a gente iria reclamar, ó, estou com dor nas costas porque eu fui açoitado. Ai, está sangrando. Ai, estou preso aqui, não consigo me mexer. Por que Deus fez isso comigo? Eu estava fazendo a obra dele. Por que ele deixou eu ser preso? Por que é que Deus me colocou nesse lugar gelado e preso? E nós iríamos perder o milagre que Deus iria fazer em função do nosso louvor. E nós perdemos muitas coisas quando nós paramos para reclamar, ao invés de louvar. Porque Paulo e Silas estão acorrentados, Paulo e Silas estão presos injustamente, mas eles não estão nem aí com isso. Eu vou começar a cantar e a louvar. E é o que o texto fala que eles fizeram. De repente, aí eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam lá por volta da meia-noite, presos, de noite, escuro, frio, acorrentados, presos ali injustamente. E eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Aquela liberdade de dentro fez liberdade para fora. Porque o louvor e a adoração causou um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Não só de Paulo e Silas, mas de todos ao redor se soltaram. Todas as correntes. O louvor, a adoração sinceros, de coração. Você adorar e você louvar por aquela situação que você está vivendo. Quer seja ela qualquer que seja. Qualquer que seja ela. É enfrentar o seu medo, é enfrentar a sua dor e falar, olha, eu quero adorar e eu vou adorar. A adoração, ela direciona o nosso foco para o lugar certo. Ela tira os nossos olhos da corrente, ela tira os nossos olhos da prisão, do frio. E quando nós começamos a adorar a Deus, a louvar a Deus, o nosso foco vai para Deus. E Deus realiza o milagre em nós e ao nosso redor. O nosso foco, onde a gente está olhando, determina a nossa realidade. A gente precisa perceber o que é que está ao nosso redor. Não é que a gente vai viver no mundo do moranguinho, não. Mas a gente tem que dizer, as circunstâncias estão acontecendo. Mas o meu olhar continua fixo em Jesus. Fixo em Jesus. O meu olhar continua fixo em Jesus, no autor e consumador da minha fé. E é Ele que me leva, é Ele que me carrega. Gênesis 6:22 diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A gente precisa aceitar as incertezas, porque isso é dimensões da nossa fé. A fé, ela não vive de certezas, porque se tiver certeza, não tem fé.
certeza não tem fé. Para ter fé, a gente precisa correr riscos. E muitos riscos. Muitos riscos. Quando a gente tem fé, de verdade, a gente corre muitos riscos. Porque a gente tem que andar nas incertezas. Muitas coisas, esses dias a Rocieli falou, mãe, você está resolvendo, eu estou arrumando uma determinada coisa, ela falou assim, mas isso tudo já está resolvido? Eu falei, não, estou indo pela fé. E ela diz assim, estamos todos andando pela fé. Estamos todos andando pela fé. E que bom é andar pela fé. Que bom que é caminhar pela fé. Que bom que é caminhar pela fé. Eu creio nesse texto, quando eu vejo que Noé, ele fez tudo o que Deus tinha ordenado, eu entendo que obediência tem a ver com fé. Porque Deus me dá ordens de fazer algumas coisas que eu penso, não tenho condições de fazer, não sei como fazer, não tenho sabedoria para fazer, mas a gente vai andando um passinho de cada vez. E Deus vai dando orientação passinho por cada vez, porque Ele nunca dá o painel inteiro para a gente. Ele dá o próximo passo, e aí você anda o próximo, Ele fala, agora você dá o próximo. E eu penso que é assim com Noé. Noé não estava vendo chuva nenhuma, e ele fala, constrói uma arca. Uma arca no deserto é coisa de gente maluca também. Constrói uma arca, veda bem essa arca, mas veda bem se não tem chuva. Mas faz. Aí ele vai dando a planta daquilo, porque aquela arca foi construída e bem construída, porque senão tinha afundado. E Noé vai construindo pedacinho por pedacinho, em obediência e fé. Porque se Deus está mandando, eu confio que vai acontecer. E eu vou construindo, e eu vou construindo. E eu sei que não é fácil isso. Porque assim, Deus fala para você, olha, jejua sobre isso. Não fala nada. Muitas vezes Deus me manda a alguns lugares e fala, não fala nada, e eu fico indo. Não fala nada, eu fico indo. Eu fico pensando, o que será que vai acontecer? Eu não sei desse negócio inteiro. Mas a gente sabe que é como se fosse um quebra-cabeça e cada pecinha Deus vai colocando. Porque Ele sabe o plano final. E a gente não. Aí Ele vê a tela do quebra-cabeça inteiro e a gente só vê a pecinha. E a gente, às vezes, é uma das pecinhas que Deus está colocando. E Ele fala, faz isso. E você fala assim, ai, não estou entendendo nada, mas vou. E vai mesmo. Porque com Noé foi assim, põe uma tábua aqui, põe outra tábua ali, faz isso, faz aquilo. Não ouvi falar em lugar nenhum que Noé era engenheiro. Não ouvi falar em lugar nenhum que ele sabia construir arca. Nem que ele tinha uma planta tão precisa. Mas ele fez. Como? Eu penso que nem ele sabe. Nem ele nunca soube como é que ele conseguiu construir aquele negócio. Mas construiu. Agora bota essa bicharada aí dentro e fecha essa porta. Encosta a porta e ele devia pensar assim, eu vou encostar, mas quem é que vai fechar esse negócio por fora para ficar vedado? Sei lá, mas Deus fechou. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E ninguém abriu mesmo, até que fosse o momento certo. Até que fosse o momento certo. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus abre uma porta, Ele abre para valer. E para nós caminharmos na presença de Deus, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que Deus está nos mostrando. Deus vai dando passinho a passinho, só que é difícil mesmo a gente prestar atenção às vezes. Mas se a gente ficar atento, Deus vai dando recadinhos, mensagens, palavra de um, palavra de outro, e a gente vai indo em obediência. Daniel 3,16 fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz que eles responderam ao rei, não precisamos defender-nos de ti.
Nós não precisamos dar resposta. Nós não precisamos correr do fogo. Nós não precisamos fugir disso. Porque se Deus quiser nos tirar daqui, Ele vai tirar. Mas se Ele não quiser, Ele não vai tirar. Não vai tirar. Não existe fé sem risco. Sadraque, Mesaque e Abdenego passaram por todos os riscos possíveis. Eles não podiam se ajoelhar na frente de Nabucodonosor, porque eles serviam um Deus verdadeiro. E a ordem é: se ajoelhe, em frente ao rei, em frente à estátua, em frente a tudo. Eles dizem: não, nós não vamos fazer isso. Então vocês vão ser jogados na fornalha, e nós vamos aquecer essa fornalha mais e mais e mais. E eles dizem: eu não preciso me defender, porque se Deus quiser me tirar daqui, vai tirar. E se Ele não tirar o rei, ok, também nós vamos morrer por amor ao nosso Deus. A fé, ela inclui esse tipo de risco que nós temos todos os dias. Todos os dias. Nós estamos, mais do que nunca, nós podemos dizer que nós estamos expostos a todo tipo de risco. Nós estamos na rua expostos a todo tipo de risco. Uma coisa que a gente tem que fazer é cuidar, lógico, mas se chegar como Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós vamos dizer: olha, se é para acontecer, vai, e se não é, não vai, porque o nosso Deus é que ordena sobre as nossas vidas. E Deus ainda é o dono da vida. Deus ainda é o dono da vida. Eu creio que nós precisamos crescer um pouco mais e sermos mais maduros espiritualmente, para entendermos que nós precisamos viver sem medos, inclusive enfrentando leões, como Daniel quando foi para a cova. Daniel 6:27 diz: ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Mas Daniel foi: olha, se você não se submeter, você vai ser jogado na cova com muitos leões. Ok, eu vou para a cova, porque eu sou fiel ao meu Deus. E nós somos perguntados todos os dias hoje se você vai continuar sendo fiel ou você vai para a cova dos leões. Ok. O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? As pessoas servem a Deus com muita alegria quando tudo vai bem. Mas quando as coisas ficam difíceis, às vezes a gente foge do leão, foge da cova, foge do fogo, foge da obediência, foge de tudo que tem ao redor. Mas se nós queremos ficar maduros na fé, se a gente tem aquele caráter de Jesus, a gente vai dizer como Jesus: não quero muito ir para a cruz, mas não é a minha vontade que vai prevalecer, é a sua, Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, mas se não é possível, que seja feita a sua vontade. Isso é maturidade cristã, isso é querer servir a Deus de verdade. De verdade. Jesus também enfrentou isso. Jesus também tinha à sua frente a cruz. Mas ele foi para frente e diz: olha, Deus, se essa é a sua vontade, eu vou porque eu quero fazer a sua vontade. Jesus teve que enfrentar os seus medos? Eu penso que sim. Ele era homem e a cruz não era bom para ninguém. Todo mundo conhecia a cruz naquela época, todo mundo conhecia a dificuldade de ser levantado lá no madeiro, todo mundo sabia que os pássaros vinham e iam mordendo, matando a pessoa aos poucos. Todo mundo sabia do que realmente acontecia na cruz. Mas Jesus, ele disse: olha, não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Se é cruz, porque eu acredito no Deus em quem eu tenho crido.
Como é que a gente passa por isso? Por todas essas coisas. Hoje, o que nós mais precisamos é ler mais a Escritura, ler mais a Bíblia, orar mais, adorar mais, louvar mais, para que a gente possa passar pelas lutas e pelas dificuldades, fortalecidos no Senhor. E não só fortalecidos, aprendendo com o que nós passamos. Nós precisamos aprender com essas coisas. Precisamos crescer com essas coisas. Quando eu vejo a história de Nelson Mandela, eu penso, são 27 anos de prisão, quase 30 anos. Eu vivi, o Eliseu também viveu na época em que ele estava preso. Nós ouvíamos as notícias da prisão do Mandela. Nós ouvíamos as notícias de como ele estava sendo maltratado. Nós ouvimos também a notícia de quando ele foi solto e quando ele foi eleito presidente. Mas para ser colocado nesse lugar de privilégio, ele passou um caminho muito duro. Na história que ele citou, que eu postei, ele chamou para jantar com ele, para comer com ele, a pessoa que o tinha mais maltratado na prisão, que batia todos os dias, que machucava todos os dias, e que quando ele pedia água, a pessoa urinava na cabeça dele. Era esse homem que ele chama, depois que ele é presidente da África do Sul, que ele encontra num restaurantezinho, que ele vai comer com os seus e fala, vem sentar comigo. Isso é extremamente difícil, mas isso é maturidade cristã. A gente tem que aceitar, às vezes, que isso também não é ser normal. As pessoas que estão com ele falam, acho que ele está com mal de Parkinson, acho que aquele homem está com muito problema, porque ele está tremendo muito. Ele fala, não, esse é o homem que me maltratava todos os dias na prisão. Mas eu resolvi, quando eu saí da prisão, a não carregar isso. Perdão é decisão. Viver a vida cristã é decisão. Enfrentar as coisas e riscos é decisão. Ouvir a Deus é decisão. Obedecer a Deus é decisão. E é sempre um passo de cada vez. Deus nunca vai nos dar o plano completo. Noé não teve uma visão de noite do dilúvio, entendendo tudo aquilo que ia acontecer. Deus deu uma ordem para ele, faça uma arca. Deus dá uma ordem para mim e para você. Todos os dias ele nos fala, faça isso, faça isso, faça isso. Mas para isso tudo a gente tem que enfrentar alguns riscos. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que teve que enfrentar o risco de ser queimadinho, queimadão, morto no fogo. Nós temos que enfrentar riscos porque nós precisamos confiar somente no Senhor e nós não conseguimos enxergar. O risco não é que vai acontecer nada de mal, o risco é que nós não temos as certezas todas. E pode acontecer? Pode. Porque Deus está no controle e é Ele quem comanda a nossa vida. E eu estou disposto a viver com o Senhor todos os dias. E essa é a nossa decisão. Decisão de fé. Voltando lá em Benaia, quando Davi fala do currículo dele, fala que ele é um homem valoroso, valente, que ele é chefe da guarda pessoal, que ele caminha com Davi. É gostoso de ouvir isso. Mas eu sei que na caminhada, no dia que ele encontrou o leão, não foi a coisa mais alegre da vida. Mas ele enfrentou inclusive o seu medo primeiro. Nós gostamos de cantar e dizer que Paulo e Silas cantavam na prisão. Mas não foi a melhor coisa da vida apanhar e ser jogado na prisão injustamente. As dificuldades da nossa vida, elas são as oportunidades para que a gente cresça na fé, cresça em maturidade com Deus, cresça em aprendizado. Todo mundo tem fé. Deus deu, na Bíblia diz que todo mundo recebeu uma medida de fé. Mas a gente precisa desenvolver essa fé
para que ela cresça nos nossos corações. E é nesses tempos em que a gente realmente coloca a nossa fé em prática e vê ela crescer. Eu quero te desafiar hoje a colocar, eu não sei que tipo de leão, que tipo de coisa você está enfrentando, mas hoje é tempo de você dizer, olha, eu quero vencer os meus medos. Eu quero enfrentar todas as coisas, porque eu quero viver na presença de Deus. Quero caminhar com Deus. Como Noé ser obediente em tudo. Eu gosto muito de ler esse verso que fala, Noé obedeceu em tudo, cada pedacinho, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Nós vamos obedecer em tudo. E Deus vai fazer o que Ele quiser. E além de obedecer, nós vamos louvar, nós vamos adorar, como Paulo e Silas. Vamos aprender e ter um coração perdoador e amoroso, né? Como o Senhor nos pede, manifestar os frutos do Espírito. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Enquanto ouvimos essa canção, eu gostaria que você se posicionasse nesse momento. O posicionamento é a parte mais importante da nossa vida cristã, porque a gente diz o que a gente quer realmente fazer. Deus não é um Deus que afronta e entra na nossa vida sem a gente permitir. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Deus está sempre perguntando se você quer mesmo que Ele haja na sua vida, se você quer mesmo que Ele transforme a sua vida, se você mesmo está querendo correr o risco de servir a Ele sempre. E muitas vezes isso vai parecer loucura. Muitas vezes isso vai parecer loucura. Confiar no Senhor em algumas situações, em várias situações, em muitas situações, parece loucura. Mas o Senhor quer direcionar a sua vida. Ele quer caminhar contigo. E Ele quer ir à sua frente. Amém? Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu.
coração. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Olha para o seu problema agora e veja qual ele é. Não fuja dele. Olha, detalha, escreve se for necessário. Coloca diante de Deus e tira os seus olhos dele e coloca-os no Senhor. Paulo e Silas não sabiam o que ia acontecer, nem esperavam que acontecesse alguma coisa. Eles só tiraram os olhos das correntes, fixaram no Senhor e começaram a louvar. O resto é com o Senhor. O restante é com o Senhor. Nós precisamos saber onde nós nos encontramos, saber o que está acontecendo conosco, ter ciência disso. Porém, quando nós descobrimos e sabemos, nós tiramos os olhos daquilo tudo e fixamos os nossos olhos no Senhor e em quem Deus é. E começamos a louvar e a adorar. Porque o restante é com o Senhor. E é Ele que vai fazer. Pare de tentar, irmão, irmã, resolver o seu problema. Pare de tentar você mesmo, de alguma maneira, ficar pensando no que vai fazer. Em vez de pensar, ore. Em vez de pensar, coloque os seus olhos no Senhor. Louve, adore. Que o Senhor vai fazer do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Deus, obrigada porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada porque podemos confiar plenamente em Ti, em todas as coisas. Senhor, continua dando direção ao seu povo, continua, Senhor, orientando o seu povo. Que possamos, Senhor, dar os nossos passos de fé a cada dia, sabendo que o Senhor nos sustenta em todo o tempo. Sabendo, Senhor, que o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor tem propósito em todas as coisas e que o seu plano vai se cumprir. Obrigada, Pai, muito obrigada. Nós queremos declarar nossa confiança plena em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Declaramos o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Tu és dono e Senhor das nossas vidas. Muito obrigada, Paizinho. Governa as nossas vidas, governa as nossas casas, as nossas famílias, governa a Tua igreja, governa esse país. Entregamos o nosso país nas Tuas mãos. Entregamos as nossas autoridades nas Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos. Entregamos a nossa cidade, o nosso estado nas Tuas mãos. Governa sobre nós. Governa sobre nós. Que a Sua glória se espalhe sobre toda a terra. Ó Senhor, clamamos a Ti, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de toda essa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã
acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pedro. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto